Olá pessoal, continuando então a nossa aula 5 de Squid. Nessa aula agora a gente vai então configurar no servidor o encaminhamento de pacote para que o cliente consiga acessar a internet através dele, e depois a gente vai configurar o nosso proxy no servidor em modo transparente, que é o objetivo final dessa parte da disciplina. Para a gente poder configurar o compartilhamento de conexão do servidor para com o cliente, a gente precisa dar alguns comandos no terminal, mais especificamente 5 comandos, tá? 3 comandos. O primeiro deles é o mode probe iptable nat. O que esse comando faz é que ele sobe o módulo do iptable que faz o serviço de NAT, ou seja, NAT é a tradução de endereços de rede, tá? Falando um pouco mais sobre isso, quando você instala o Linux, se você quiser recompilar o seu kernel, você tem a opção de escolher no kernel o que vai estar dentro dele e o que vai estar fora dele na maneira de módulos. Por exemplo, você tem módulos para leitura de sistema de arquivo, e não necessariamente todos eles vão estar dentro do seu kernel, porque você pode não querer que todos os sistemas de arquivo sejam possíveis de serem lidos pelo seu computador, tá? Porque talvez você nem vá estar acessando, por exemplo, partições NTFS do Windows, por exemplo, tá? Então existe esse conceito de módulos no Linux, e você pode escolher se esses módulos serão carregados automaticamente no kernel ou não. E quando você tem um módulo que não é carregado automaticamente no kernel, ele ainda se encontra disponível, porém desativado. E aí o que a gente está fazendo aqui é que a gente está ativando um módulo chamado iptablenet, e o comando que ativa módulos é o modprobe. Então dei o comando aqui, ativei. Depois disso eu vou dar um echo 1 jogando apenas o que o comando echo faz, né? Ele replica o que a gente tiver digitado, como se fosse um echo mesmo. Vou jogar isso dentro de /proc /sys /net /ipv4 /ip_forward. Ou seja, eu estou dizendo que ele vai poder, desculpa se eu de colocar o redirecionador aqui, eu vou dizer que ele vai poder fazer encaminhamento de pacotes IP. É o segundo comando para eu compartilhar a conexão com outros computadores. O terceiro comando é um comando do iptables. O iptables, para quem não conhece, é um firewall. É um firewall para pacotes no Linux, que é código aberto também. Então, obviamente, existem alternativas de firewall pagas, proprietários, mas o iptable é uma boa alternativa de código aberto e que geralmente é utilizado em servidores, principalmente servidores menores, né, servidores de empresas iniciantes. O comando do iptables que faz o compartilhamento de conexão é esse que eu estou digitando aqui. A gente coloca iptables, dizendo que é do tipo NAT. Vamos criar uma regra -a post-routing. Deixa eu ver se eu digitei certo aqui. Sim. -o é a interface conectada na internet, ou seja, qual que é a sua interface de saída. Apenas relembrando aqui, então, vou dar um IP addr show para ver a minha interface de saída. A interface da minha máquina conectada com a internet é essa, é NP0S8. Então isso é o que eu vou colocar aqui, -o é NP0S8. -j masquerade. Tá. Então esse é o comando do iptables, e esse comando é o que está dizendo que você pode compartilhar a internet da sua interface de saída com as demais interfaces. Ok. Ao dar este comando, a gente já deve conseguir navegar do lado de cá. Para eu me certificar de que deu certo, eu vou tentar dar um ping para algum IP externo. Para isso eu vou descobrir aqui, usando o comando nslookup no servidor, qual é o IP da máquina da searchomath. searchomath.com. O IP da searchomath está ali, é o 107.152.35.23. Vou tentar dar um ping na searchomath, 107.152.35.23. Vejam que a searchomath já está respondendo, então significa que a máquina cliente já está conseguindo acessar a internet passando pela máquina servidora. Vou deixar esse terminal aberto por enquanto. Vamos tentar aqui então fazer acesso navegar, né, para ver se vai funcionar.
Aparentemente não está funcionando a navegação. O que pode estar dando errado? Nesses casos, a gente vê que a gente consegue o acesso por IP. Querem ver? Eu vou colocar aqui o IP da Social Method de novo. Deixa eu copiar esse IP aqui. E aí a gente vai ver que vai aparecer uma tela aqui, provavelmente do Nginx. Olha lá. Ou seja, a máquina está conectando na internet, mas ela não está conseguindo resolver nomes. E isso é um problema de DNS. Para a gente resolver esse problema, deixa eu me tornar root de novo. Me falta -mg a senha, apenas lembrando. Eu vou editar um arquivo /etc/resolve.conf, onde ficam as configurações do servidor. Eu esqueço que o VI não está instalado, então vou de gedit mesmo. /etc/resolve.conf. Tá. E vou acrescentar algumas linhas aqui, formalizando os meus servidores. Ele abriu em modo read only, que beleza. Deixa eu ver se eu consigo instalar o VI aqui. Ele não vai conseguir porque ele não consegue resolver o nome dos servidores, olha só. Se não abrindo em modo read only, deixa eu ver como está as permissões do resolve.conf. -l pipe grep. Na verdade ele é um link para var run network manager resolve.conf. Então vamos lá. E não existe um arquivo neste caminho, como a gente está vendo, não existe um resolve.conf. Deixa eu criá-lo aqui com um touch. Agora sim vamos abri-lo. E eu espero que isso dê certo. Vamos lá. Name server, vou colocar os IPs dos servidores de DNS do Google novamente, igual fiz naquele de configuração. Certo. Vou salvar. Deixa eu ver como está a permissão deste arquivo. RW, RR, para root, tudo bem. Deixa eu ver se apenas a criação desse arquivo terá sido suficiente para que o navegador encontre o site ou se ainda não. Aparentemente sim, hein? Estamos abrindo o Facebook. Legal. Então, só de eu ter criado o arquivo resolve.conf, colocado os servidores dentro dele, os servidores DNS, a nossa internet está funcionando também no cliente. Contudo, nós ainda não configuramos o Squid no servidor em modo transparente. Então, o cliente consegue acesso à internet sem maiores problemas. Legal. Mas a gente ainda não está, então, controlando o acesso, né, o tráfego de dados dos nossos clientes. Então, para a gente fazer isso, a gente agora volta para a máquina servidora e vamos novamente instalar o Squid nela. Acho que eu errei a senha. Mas eu estou com outro terminal aqui conectado, vou fazer por aqui. Tá? Get Squid, ele vai baixar o Squid de novo para a gente. Apenas lembrando, eu disponibilizei no Moodle o arquivo squid.conf da maneira como nós terminamos até a aula 4. E eu já fiz o download dele aqui no meu home, olha. Vocês estão vendo aqui o squid.conf. Tá? Então, como a gente está fazendo uma instalação nova, vocês podem baixar o squid.conf como a gente tinha até o final da aula 4 e reaproveitá-lo aqui. Eu vou lá então em /etc/squid, como estamos acostumados.
Vou renomear o squid.conf original. E vou mover o arquivo do squid.conf que eu baixei para cá. Depois de feito isso, eu vou conferir as permissões dele, porque vejam que está diferente. Olha, o padrão do squid.conf original é ser do usuário root. E o squid.conf que eu acabei de baixar da internet, que foi o que a gente terminou na aula 4, ele veio como usuário laboratório, que é o usuário não root da minha máquina. Eu vou mudar a permissão, vou mudar o dono, aliás, do arquivo com o comando chown, colocando root.root no squid.conf. Feito isso, a gente já vê que o usuário e o grupo dono do arquivo são o root, e as permissões também estão adequadas, igualzinho era no arquivo original. Então tudo bem. Agora a gente está pronto para poder fazer a configuração do nosso squid de maneira transparente. Para a gente fazer a configuração do squid de maneira transparente, o primeiro passo é a gente dar mais um comando do iptables. E esse comando ele vai fazer o seguinte: ele vai dizer que todo o tráfego destinado à porta 80, ou seja, a porta do protocolo HTTP, deve ser redirecionado para dentro do squid na porta 3128, que foi a que a gente configurou o squid.conf. E o comando é o seguinte: é iptables -t nat -a pre-routing. É interessante porque na regra anterior, se vocês lembrarem, deixa eu ver se ela está aqui para cima, está aqui, a gente tem o post-routing, ou seja, essa aqui é uma regra que depois que o pacote entra para dentro da máquina, né, e aqui é uma regra, deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou falando para eu não falar besteira. Isso. Essa aqui é uma regra para os pacotes saindo da máquina, ou seja, pacotes destinados à internet que estejam saindo da máquina sejam redirecionados. E a regra de cima é para que pacotes que venham da interface de saída possam ser redirecionados para dentro. Então, por isso aqui mudou os nomes, onde eu digo post-routing e aqui é pre-routing, tá certo? Então vamos continuar aqui. "-i", aqui eu coloco agora a interface que eu quero, sendo que aqui eu estou dizendo o seguinte: pacotes que venham da minha interface ligado na rede local. Então, novamente, só para não ter risco de errar, eu vou consultar qual é a minha interface de rede local. E aí, vejam que a minha interface de rede local é ANP0S3. Então, vou aproveitar esse dado aqui, "-i ANP0S3", ou seja, pacotes que venham da interface ANP0S3, usando o protocolo TCP com destino à porta 80, que é a porta padrão do HTTP, -j redirect, ou seja, faço o redirecionamento para a porta 3128. É isso que essa regra está dizendo. Vamos conferir se está tudo certo antes de eu dar o Enter. Ele fazer o NAT, pre-routing, da interface de rede local, o que vier da interface de rede local, usando o protocolo TCP, com destino na porta 80, deve passar pela 3128. Beleza, comando dado. Agora, a gente precisa modificar o nosso arquivo squid.conf. Para eu modificar o squid.conf, o que eu preciso fazer aqui é simplesmente acrescentar a palavra que até já acrescentei. Eu tinha esquecido de tirar no Moodle. A palavra é esse transparente aqui na frente do 3128. Eu vou modificar o Moodle antes de postar essa aula. Então no arquivo que vocês baixarem, vai estar no final da aula 4, ele estava assim, tá? Aí você tem que vir aqui, colocar a palavra transparent, e aí tem uma observação: o Squid não funciona em modo transparente com autenticação, então as linhas de autenticação precisam ser comentadas. Então comentei aqui as linhas de autenticação. Também quando vocês pegarem vai estar dessa maneira. Vou comentar a ACL autenticação e vou
comentar aqui o HTTP Access relacionado a ela. Então comentamos tudo de autenticação. Como a gente acabou de fazer esse servidor novo, eu vou também comentar aqui as linhas de ACL sites, porque nós não temos sites bloqueados e nós não temos palavras bloqueadas. E também vou comentar as HTTP Access de sites e palavras. Beleza? O restante eu creio que está ok. Vou sair e salvar aqui ESC2.x e vou reiniciar o meu script. Restart. Vamos esperar um pouco até que ele reinicie. Beleza? Reiniciou corretamente. Agora, então, o nosso cliente, mesmo que ele... Deixa eu sair do terminal. Mesmo que ele faça no seu navegador, aqui nas suas configurações, mesmo que ele desabilite o proxy, como está em no proxy, ele deve ser obrigado a passar por dentro do squid, embora ele não saiba disso. Para fazer o teste, eu vou acessar http://sessionf.com. Deixa eu ver quem me bloqueou. O nosso próprio squid bloqueou, possivelmente porque esse site tem HTTPS. Tá, deixa eu tentar achar aqui, porque o que acontece? Se vocês repararem bem na nossa regra, que a gente fez no iptables aqui no servidor, a gente só está prevendo a porta 80. Então, isso significa que todo o tráfego SSL, HTTPS, ainda está passando por fora do squid, tá? Então, eu vou tentar encontrar aqui. Deixa eu tentar pensar algum site que tenha... Ou talvez se eu fizer acesso... Abre uma outra aba privada. Legal. Ele conseguiu acessar a Search Math na porta 8080 e vejam que não é uma conexão criptografada. Este acesso, por estar em HTTP somente, aliás, a gente espera que ele tenha sido registrado no log do squid. Vamos ver o access.log, abrindo já no final do arquivo. Vamos ver o que nós temos aqui. Firefox, HTTP denied. Tentar fazer um outro acesso em ver o access.log como está. Aparentemente o nosso, como que eu coloquei porta 8080, né, não passou por dentro do squid, por isso ele não aceitou. E aqui ele está negando, ele não está permitindo acesso por algum motivo. Vamos dar uma olhada aqui como está o nosso squid.conf e ver o que a gente pode modificar para isso. /etc, /squid.conf 3128, modo transparente. Tem as SSL ports, temos as safe ports.
Ah, tem um pequeno detalhe, né? Eu esqueci de mudar a minha CL rede local, olha. Tudo bem. Provavelmente isso deve estar sendo o nosso problema aqui. Nossa rede local agora é o 92.168.56. Então vamos lá, 92.168.56 0/24. Tá. Vou reiniciar o Squid novamente, na esperança que ele pare de bloquear o nosso acesso. E vejam que o acesso, só explicando um pouco o erro, o acesso aos outros sites funcionou porque não é destinado à porta 80, né? A gente está colocando HTTPS, então ele está destinado na porta 443, e como o destino não é 80, ele não está indo para dentro do Squid, por isso esses acessos estão funcionando. Os acessos que estão indo para dentro do Squid está dando acesso negado porque ele está dizendo que essa máquina não está na rede local. E agora, como a gente colocou a rede local certa lá no Squid, olha que interessante, ele voltou a funcionar. Agora ele conseguiu acessar a internet, a Social Math na porta 80, ou seja, não criptografada. E agora sim esse acesso tem que estar dentro do nosso access.log. Legal, olha aí então, acesso nosso na socialmath.com, registrado com sucesso dentro do access.log do servidor. Tá? Vocês podem pensar agora, Flávio, tá bom, funcionou no modo transparente, mas e o tráfego HTTPS? Está passando por fora do Squid, então a pessoa que acessar algum outro site que não seja HTTP, mas que já dê suporte a HTTPS, não vai ficar registrado lá. Você está certo, da maneira como está, não vai ficar registrado lá. Mas saiba que, na prática, também é possível você configurar o Squid numa segunda porta, tá? Então, só dando uma visão um pouco sobre como isso seria feito. Eu estou na pasta errada aqui. Eu não vou fazer essa parte, mas é para dar uma ideia para vocês de como isso seria feito. Aqui no squid.conf, nós colocamos ele rodando somente na 3128, dizendo que é HTTP port. A gente poderia ter uma segunda linha dizendo HTTPS, dizendo uma porta para o HTTPS, e poderíamos colocá-la, por exemplo, na 3129. Tá? Ao fazer isso, o Squid passa então a receber ambos os tráfegos de HTTP na 3128, de HTTPS na 3129. Aí a gente vem no iptables, a gente faz o comando para poder fazer o redirecionamento, dizendo que se for destinado à porta 443, ele deve ir para HTTPS, para a porta HTTPS do Squid 3129. E além disso, nessa configuração de SSL, também tem os passos de você gerar os certificados de criptografia que serão trocados entre as máquinas que você está acessando, o seu servidor e a máquina cliente. Então o seu servidor ele passa a fazer realmente uma situação mais ou menos de man in the middle, como a gente fala, né? E é meio que o que ele já faz aqui no Squid, ele está no meio do seu acesso entre a sua máquina e o seu destino. Por isso é até uma técnica de ataque essa, você se posicionar no meio entre o usuário final e o servidor que ele deseja acessar. Então, só passando mais essas informações, da maneira como está, só funciona na porta 80, mas saibam que é possível colocar o Squid em mais uma porta e também fazer o HTTPS passar por dentro dele. Tá joia? Bem, o nosso curso Squid então ele termina aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente começa o curso de DHCP, utilizando essas mesmas máquinas. Hoje nós tivemos que configurar a máquina cliente de maneira estática, mas a gente vai na próxima aula configurar o DHCP no servidor e configurar a cliente para fazer uso do DHCP. Então é isso, um abraço para todos e até a próxima aula.